agradecendo por este momento de aprendizado, de conhecimento, de reforço espiritual e moral para as nossas almas, a fim de que possamos seguir cada dia mais fortalecidos, dispostos no esforço necessário para a nossa transformação espiritual. Pedimos a Deus neste momento o equilíbrio, a intuição para o nosso irmão Mário Sérgio, que de boa vontade se propõe a trazer-nos esses estudos e agradecemos, Senhor, pela nossa oportunidade, juntos, nesse grupo de amor e de amizade, seguirmos caminhando na luta contra nós mesmos, a fim de alcançarmos, se possível, unidos ainda na vida espiritual, a nossa paz, a nossa continuação de aprendizado, a nossa ternura, sendo instrumento para outros irmãos que vêm mais atrás, necessitando da nossa ajuda. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então estamos no capítulo 3, cujo título Desenvolvimento Mediúnico. Botando aqui as pessoas. Olha o indisciplinado aí, Ferreira. Não é você não, viu, Vanessa? Esse aí que era se achava, eu tô sempre chego, só chego cedo, mas eu tô de olho nele. Tá vendo, Ferreira? Esse é o filho predileto. Mas vamos lá, fazer o resumo aqui da primeira página que a gente leu. Ou seja, o centro dirigido pelo mentor Alexandre. E André Luiz revela pra gente que esses livros ele não trouxe pra gente através de Chico, ele não recebeu por isso. Isso foi um trabalho voluntário. Nesse livro aqui ele deixa claro isso. Que ele tem serviços particulares. Ele valia-se das folgas dele no trabalho comum. A gente se lembra que ele era remunerado, né? A remuneração a gente compreende como bônus hora, né? O que não é cédula, são créditos que dá para você comprar casa, que dá para você fazer viagem, pagar curso, como vimos em nosso lar, né? São créditos pelo suor do trabalho. Sem trabalho não tem nada, não existe nada sem trabalho. Toda atividade útil é um trabalho, né? Então, ele abre aqui dizendo que ele tinha serviços particulares nesse centro espírita, já que ele vai trabalhar numa casa espírita desencarnado, né? Enquanto alguns de nós preferimos reencarnar e trabalhar na casa espírita, mas a gente precisa do anteparo da equipe espiritual. Sempre assim, quando a gente desencarnar, o que é que vai acontecer com a gente? Tamar acabou de dizer, conforme o nosso esforço agora, quem sabe a gente não terá crédito para voltar para casas espíritas, o Raio de Luz, ou qualquer outra casa que os guias nos mandarem, para a gente trabalhar nos bastidores invisíveis com os encarnados, né? Que continuarão a obra, e assim vice-versa, se revezando. Então ele valia-se das folgas dele, o que é uma coisa sublime, porque é aquilo que a gente está fazendo, né? Eu falei, aquilo que a Mariane fez ontem, saiu do trabalho, foi fazer a palestra dela, é aquilo que Tamar, que o Barreto sai, voluntariamente vai lá para o centro, Tereza. Então, não é viver da fé, por isso que ele está dizendo isso aí, nem no mundo espiritual. Você vive, da fé, você vive pelo trabalho. De uma maneira sutil ele está dizendo isso. Mesmo desencarnado, Tereza, Mário Sérgio, Itamar, quer trabalhar, quer fazer mais, quer aprender mais, vá para a folga. Na sua folga, porque você tem serviço particular para ser feito. Olha só a responsabilidade de quem vive da fé, né? Recebendo dinheiro pela fé, né? Se nem no mundo espiritual a gente vai receber. Então, aqui é um dia de grupo de desenvolvimento. Todos nós já passamos por isso. Todos nós que entramos na casa espírita, a gente tem que passar pelo ensino espírita, né? Que está lá. Quem botou isso na nossa cabeça? Boa noite, Anne. Allan Kardec. Obras Póstumas. Boa noite. Boa noite. Vou ler só um trecho,
Porque é tanto estudo de obras póstumas. O que Kardec propôs e aí morreu meses depois? Ensino espírita, ele coloca lá. Um curso regular de espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência, né? Ciência espírita, né? e de propagar o gosto pelos estudos sérios. O codificador, antes de morrer, ele escreve isso. Que as casas espíritas, ele vislumbrou isso, deviam fazer o ESD, né? Ele não coloca o nome, normalmente colocou ESDEM, curso básico, mas ele chama de ensino espírita, curso regular, para desenvolver o gosto nos espíritas pelos estudos. Para quê? Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípio. A feira, unidade de princípio. Para quê? Para que o espiritismo não vire uma coxa de retalho. Cada um que chega traz uma ideia para botar na casa espírita, na doutrina. Era preciso manter uma unidade de princípio. Primeiro, o espiritismo não ficar misturado como virou o cristianismo, se tornou o catolicismo. Uma mistura só. De fazer adeptos esclarecidos. Todo aquele que estuda se esclarece. Capazes de espalhar as ideias espíritas. Segundo ponto. E qual é o nosso papel? Desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso, afirma Kardec, como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e sobre as suas consequências. Livro Obras Póstumas. Está lá, o trecho é só esse. 1868 ele escreve isso. Meses depois, de 69, ele iria desencarnar. Era a ideia dele. Ele já via que se não houvesse uma unidade de princípio e se os adeptos não se esclarecessem, a gente aceitava um monte de coisa, um monte de ideia, jogando na casa espírita, jogando. E desenvolver médios. Por que médio? Né? É o estudo daqui da agora, André Luiz. Porque a gente está estudando desenvolvimento mediúnico. E André Luiz só está falando em desenvolvimento moral. É o mesmo pensamento de Kardec. À medida que Anne Mário Sérgio estuda o espiritismo, ela amplia não apenas os seus recursos psíquicos, como querem os que integram a casa espírita no desenvolvimento. Eu quero ver espírito, eu quero ouvir, eu quero escrever. Quer desenvolver as capacidades psíquicas fenomênicas. Mas aí André Luiz traz, para isso eu preciso primeiro, ou deveria primeiro, desenvolver minhas capacidades morais. Né? Para depois eu desenvolver a capacidade de manifestação de fenômeno. Aí muita gente desiste do curso. Né? Porque como a gente viu outro, requer disciplina, educação, esforço, perseverança. É o que nós lemos ontem. Né? Não é só isso. Então vamos ler agora onde nós paramos. E foi nisso mesmo, né? Reler esse trecho, né? Acreditam, né, esses estudantes, como nós somos, né, e já fomos novatos inicialmente, quando adentramos a casa espírita, e a maioria que se interessa passa para os estudos, né? Que o movimento espírita popularizou como educação da mediunidade. Kardec chama de desenvolvimento mediúnico. André Luiz segue na mesma linha. Boa noite. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. O adepto, quando adentra a casa espírita, a maioria quer o fenômeno manifestando-se por ele. Mas ele, às vezes, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, nada. Né? Aquilo ali é um processo para que ele adquira disciplina fora do centro. Tudo aqui é fora do centro. Educação moral, aí sim. Esforço de renovação e perseverar. Perseverar para ver se o fenômeno acontece. Kardec dava 6 meses, né? Está no Livro dos Médiuns, capítulo 17. 6 meses com a mão com lápis. Não saiu nada? Não, vai embora. Fica para ser evocador, o que a gente chama agora de doutrinador. Está lá no capítulo 17, Formação dos Médiuns.
Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é, quase sempre, uma viagem no círculo de sombra. Isso aqui é para ser meditado, né? A gente olha isso aí. Então, porque era o contexto e ainda é. Muita gente, sem preparação necessária, estudo, esforço de transformação moral, né? De renovação, aquilo ali. Com quem vão sintonizar? É com os círculos da luz ou com o círculo da sombra? É o que a gente vai ver aqui, né? O rapaz que já sai pensando nas amantes, né? Vai ter aqui, estou antecipando, mas quem já leu sabe do desenvolvimento, já pensando nas amantes, ele casado, né? Quer dizer, ele sintoniza na porta do centro, tem dois obsessores, vampirizadores, esperando ele. Ele saiu do centro, os vampiros dão um braço a ele, vai vendo, ele não está vendo, né? Os dois desencarnados. Porque ele não está buscando uma preparação. Ele acha que é só entrar no centro e fechar os olhos em silêncio, ó. Fica lá, uma hora, eu vou sintonizar com Bezerra. Né? Sem esforço de transformação moral, ninguém vai sair perfeito. Mas a busca é de ser melhor hoje do que fui ontem, melhor amanhã do que serei, que fui hoje. Esforço de transformação moral, para que eu possa sintonizar com o círculo de luz, não com os círculos das sombras. Então, para isso requer uma preparação necessária, que é disciplina, educação, esforço e perseverança. Alcançam esses candidatos, né, a trabalhadores do centro, alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas da obsessão. Então, vão sentir, porque faculdades, você pegar a biografia de Paulo Coelho, né? Eu tenho ela aqui dentro. Está lá, quando ele tenta fazer isso. Na mesa tinha uma garrafa de uísque, ele coloca na lado esquerdo as carreiras de cocaína, era usuário, nunca escondeu de ninguém. Ele, Cris, né? Cris Oiticica, a sua esposa, o livro dos médicos, quando ele viu Chico Xavier, e na Globo, ele era editor da Globo, ele viu o programa que Luciano convidou Chico Xavier, 1986, lá com a saudosa, aquela apresentadora, Nair Belo no lado, a outra, e Chico nos bastidores, que Chico não revelou coisas. Ele ficou impressionado, já tinha tido fenômenos e vai estudar o livro dos médicos. Compra, fazendo isso. A mulher dele tentou suicídio várias vezes, atraindo espíritos terríveis, né? Então, ele atraiu, ela desenvolveu, ele botava o papel na frente dela e mandava ela psicografar, né? E ela começou lá, os garranchos, né? Saindo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, atraiu um espírito suicida, que levou ela a tomar uma caixa de comprimido para se matar. O porteiro que falou, no prédio que o senhor alugou, um rapaz morreu aí dentro, se matou, abriu o gás e se matou. A mulher dele ouvia abrir o gás, reproduzindo a ação do suicida, porque nem todo mundo vai para o vale, né? Vale do suicida só vai quem tem mérito. Quem não tem mérito, a gente vai ver nesse livro, fica vagando. Nesse livro, o livro Amor e Ódio. Quem vai para o vale é porque possui méritos, está sob a proteção de Maria. Então, alcançam grandes sensações, fazem descobertas surpreendentes, né? E acabam como? Sem esse esforço, né? De transformação moral. Acabam nas ansiedades e nas dúvidas sem fim. Isso aí me permite dizer que até a gente mesmo tem. Muitas vezes você vê médios de ano, Ferreira, né, Ferreira? Mas será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu sou médium mesmo? Você tem quantos anos na mediúnica? 10 anos. Então o espírito tem que pegar um machado e rachar sua cabeça.
dar uma martelada no seu dedo, se materializar para você acreditar nos espíritos. A pessoa vive numa dúvida sem fim, sem fim, sem fim. Como é que você vai programar as comunicações? Em média, né? 2 por cada médio de sofredores. Não que seja assim. Às vezes, André Luiz diz que um médio pode dar 3. Né? O ideal é 2, segundo o livro Desobsessão. Mas ele não impõe. Ele está só sugerindo para evitar um desgaste no médio. Mas o médio pode dar 3 comunicações de sofredores se o guia programar e ele tiver condições. Mas a pessoa é 3 histórias diferentes. Pô, você saiu de casa e programou isso? E para a semana que vem? Então você é um escritor fantástico. Se não existe espírito, pegue tudo isso e escreva um livro que você vai sair de Cajazeira e vai morar como o Davi, que era meu vizinho, e agora deve estar morando na Barra. Ele morava na quadra C, eu moro na quadra E. Né? Então, ficou rico. A pessoa está com dúvida ainda. O colega do lado, 10 anos, doutrinador, dirigente, tem dúvida ainda que o outro é médio, está inventando aquilo ali. Aí, me poupe, né? Então, vou ler mais um trecho e vou fazendo uma pausa para vocês. Ninguém pode trair a lei impunemente, né? Lei de evolução, né? E para subir, né, é o que todos nós queremos, evoluir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Não dá para subir em área nenhuma se eu transformar meu coração, meu sentimento. Né? Não dá para subir só com inteligência, com conhecimento. Eu tenho que transformar o coração, minha conduta moral. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou 2 pontos. Observemos. Vai começar, né, o desenvolvimento mediúnico. Né? A gente já viu que o dirigente encarnado já fez a prece, são 18 encarnados, né, ali naquela sala. Os espíritos estavam antes, né, bem antes, inúmeros trabalhadores e inúmeros sofredores ali, para receber pelo menos o fluido deles. A gente já viu isso no livro, Os Mensageiros. Mesmo a pessoa está na plateia dormindo, que não deveria. Na doutrinária, os espíritos estão coletando o fluido vital para passar para os sofredores. Imagine esse grupo aqui. Não saiu nada, mas está saindo fluido vital. Prepara-se ao lado, postara-se ao lado de um rapaz. Vou botar a pessoa aqui. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Provavelmente, Tereza, é aquele que a gente leu ontem, né? Está reclamando que tem dias, meses, e não sai nada. Ele, que o outro falou, você vive faltando, né? Eu desanimado. Ele falta, vai no dia que quer. Vai no dia que quer. E no dia que quer, ele bota a mão no papel, o lápis, quer que os espíritos tenham à disposição. Ele não tem nem a disciplina de ir. Nem a disciplina de ir. Ele quer que o guia. Então, a André Luiz apontou isso, né? Para chamar a gente a atenção. Né? Provavelmente é esse aqui, o rapaz. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. Olha a diferença do grupo base da casa, que eram também 18, mas era o grupo mediúnico no capítulo 2. Todos na glândula pineal, na glândula hipófise, né? Nas tireoides, no timo, todas as glândulas do corpo estavam emitindo luz, porque eles estavam concentrados, eram trabalhadores já de tempo da casa. Agora, quem brilhou mais? O rapaz que deu a comunicação de Calisto, que a glândula pineal virou um foco de luz. Nesse grupo de iniciante, está quase tudo apagado, né? Então, pálidas irradiações. E a epífise, que é o ponto de contato físico, né? Com a mente perispiritual e o espírito, e o pensamento do desencarnado. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Não tinha brilho quase nenhum. Né? Repare, por que será? Ele vai começar a dizer, ele trabalhou a influência da epífise, que a ciência sabe, como velador do sexo na criança, e agora
melatonina e outras substâncias estão sendo estudadas aí, que ela produz, outros hormônios. Repare no aparelho genital dele. Veja como a gente fica, Anne, com os espíritos ao nosso lado. Repare no aparelho genital, aconselhou meu instrutor gravemente. Isso é comum nas casas espíritas. Receber estagiários. André Luiz é estagiário. Ele trabalha na casa, mas ele quer aprender mais. Então ele aproveitou a folga para seguir o guia. Ele não tem obrigação, ele falou que não é serviço dele, mas ele quer aprender. E graças a isso ele passou para Chico, Chico passou para a gente. Veja, então essas coisas acontecem. No livro Memória do Suicida tem isso. É comum. O guia de nossa casa já falava isso. Estamos recebendo visita. Os caminheiros da luz, né? como Filomeno chama, né? Que se visitam as casas, ver se está afinada com Kardec. Está lá na obra de Evaldo Franco, Pititinga, Leopoldo Machado, para ver se a casa é espírita ou é uma casa espiritualista. Faz o bem, mas não é uma casa espírita. Uma casa que tem uma coleção de coisas que não tem nada a ver. Faz o bem, mas não é uma casa espírita. Eles fazem essa avaliação. Então, a gente está avisado, a gente está sendo totalmente... rapaz, é um negócio parece meio constrangedor. Você está ali sentado pensando que só tem um companheiro encarnado no lado. Aí tem alguém olhando até meu aparelho genital. Fiquei estupefato, diz André Luiz. As glândulas geradoras, né? Aí, a do homem, né? As glândulas geradoras, os testículos, enfim, testosterona, tudo aquilo ali. Do homem e da mulher, diferente do homem, da mulher, claro. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Sob a aura de Aniceto, ele volta a ter a visão ampliada, né? 1 milhão de vezes, o microscópio do eletrônico. Aumentou ali mais de 1 milhão de vezes, né? Ele está vendo até bactéria, vírus. É o que ele está vendo aqui. Bactéria, vírus. Bactéria física? Não, né? Ele vai ver. É bactéria mental. É por isso, Josi, que ele falou que a influência da glândula pineal, né? Está cá dentro, né? Na área do meu tálamo, do meu sistema límbico, é a glândula mais protegida do corpo, dentro do cérebro, né, ligado ao meu chakra coronário, que está aqui em cima, a 60 centímetros, como de todos nós, né? O chakra coronário, ela influencia na hereditariedade, em tudo, no desejo sexual, né? A gente vai ver isso no livro Sexo e Destino, né? Esse é o último livro, o penúltimo livro. Então, observe que ele saiu daqui, mas peraí, a Anne está desencarnada. Não botar a Anne encarnada, eu estou desencarnado. Eu projeto o pensamento, é onde? A gente já viu todo no capítulo anterior, nos outros. Anne espírito, né? Com a mente que é de Anne na sua área, na sua estrutura perispiritual, no seu corpo mental, ele vai dizer isso na outra obra, por falta de coisa. E depois no perispírito de Anne, que está todo ligado no que está encarnada, né? Então, onde é que primeiro, depois do perispírito, que registra a glândula física pineal, ou epífise, como ele chama, aqui, para daqui distribuir para o sistema nervoso, sistema sanguíneo, né? A influência, tem influência aqui? Tem. A gente vai ver no outro capítulo, porque ele é aquele, acho que é aquele rapaz que só pensa em sexo, casado, vive em motéis com mulheres, com amantes. Ele acha que entrar no centro é uma coisa, fora não precisa ter isso. Isso aí eu vou deixar minha vida de bebida, de sexo, só porque estou fazendo um desenvolvimento mediúnico. O que tem uma coisa a ver com outra? Ele pensa assim. Muita gente ainda pensa assim. Então, veja que a mente dele, pela sua conduta, ele está criando, sem saber, larvas, né? Ou bactérias mentais, que se botar um aparelho físico de 1 milhão de vezes que vê bactéria, não vai ver.
Provavelmente André Luiz está muito mais ampliado, porque essa bactéria é de uma matéria fluídica, né, que é um estado de matéria que ainda não é os 4 que o aparelho descobre, o DNA, o vírus. Ele está muito mais ampliado, a gente vai ver isso na próxima. Então, ele está vendo ali na área genital do jovem, né, que ele vai descrever com detalhes, cheio de bactérias mentais pela conduta sexual dele. Então, ele chama de aluviões de corpúsculos negros. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam, né, já que eles se movimentam, ao longo de todo o cordão espermático. Nos estudos espíritas tem os desenhos disso, né? Na internet os espíritas estudam tudo. Com desenho, tem lá no YouTube, o aparelho genital sexual do homem. Começa a movimentação sobre a bexiga da urinária, vibravam ao longo do cordão espermático. Imagina, ele vai gerar um filho cheio de larva, né? O menino já vai ser contaminado pela conduta do pai. Cordão espermático, formando colônias compactas. Então qualquer hoje sabe disso, que as bactérias vão fazendo aquelas colônias, uma coisa horrível, isso qualquer microscópio vê, elas vão se multiplicando, uma coisa medonha de ver. As que podem ver com o aparelho físico, né? Não são essas. Formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata. Uma das causas do câncer de próstata, né? Uma pessoa que leva a vida inteira com a vida desregrada na área sexual, que ele vai citar, indo para motéis, atraindo vampirizadores, quando chega na idade é o câncer de próstata, né? Não estou dizendo que todos são por causa disso, né? Na próstata, nas massas mucosas uretais, ele descreve o aparelho sexual e urinário do homem. Invadiam os canais seminíferos. Eu não vou ler, aqui embaixo tem a federação colocou o que significa, né? Onde é que fica? Fica no testículo esses canais, né? Não vou ficar lendo aqui embaixo. Quem tem essa edição tem toda aqui a explicação, que são termos médicos, né? Eu não vou entrar aqui, que eu também não sou médico, mas ele só explica que isso é no testículo. E lutavam com as células sexuais, né? Os canais, no esperma, tudo aquilo ali. Olha, essas larvas estão destruindo as células sexuais do jovem, né? Aniquilando-as. A mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, né? No epidídimo, está lá aqui embaixo, né? Também numa estrutura, vários nomes científicos, entre os espermatozoides. Deixa eu botar aqui mais uma. No qual absorviam partes, né? Está aqui embaixo na tradução da nota da edição. Destruía o espermatozoide do homem, penetrando, né? Elas absorviam, absorviam famélicas, os embriões, né? Delicados da vida orgânica. Ou seja, o que é que ele está dizendo para a gente, Barreto e todo? Essas feras, ou seja, essas bactérias destruidoras que o aparelho humano ainda não identifica, mas que o rapaz, pela sua conduta na área sexual, produz de uma maneira inconsciente, que está se situando aqui na área genital dele, está destruindo o fluido vital, ela está sugando o fluido vital dos embriões. Porque é bactéria mental, ela está sugando que área? A estrutura do duplo etérico nos embriões, danificando. O que pode levar esse jovem com essa vida? As doenças venéreas, isso é o básico, né? Doenças venéreas, próstata, numa outra encarnação, nascer estéril, né? Sem poder gerar filho. Mas como é que pode? Todo mundo gera, só o meu filho que não nasceu com esse problema. Ele criou isso na próxima, na última. Pela conduta moral dele, sexual. Nutrindo, ele mesmo nutrindo aquilo ali, gerando essas feras, essas bactérias que destruíam os embriões, os espermatozoides, tiravam o fluido vital da vida orgânica.
estava assombrado, André Luiz. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros, né? Que é colônias, né? Como fosse um monte de formiga junto, um monte de bactéria andando junto, se multiplicando. Na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Que isso ele teve, né? Ele é médico, ele morreu, né? A gente viu lá, né? Ele teve agravamento da sífilis, ele teve câncer na área estomacal, né? Em uma de suas encarnações, né? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada, né? O guia também. Então, quando Teresa pensa numa mediúnica, o guia já sabe, né? O que Teresa pensou. Ela falou, porque a gente não lê pensamento, mas o guia já leu antes, né? Não, André. Não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldin. Também está a tradução aqui embaixo, né? Que é a bactéria responsável pela sífilis. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. Então ele repete, olha aí, amigo, você pode botar 1 milhão de vezes no microscópio, você vai ver vírus, bactérias que o microscópio identifica, até o DNA ele vai, mas ainda, pelo menos, né, não identifica essas bactérias, porque são de uma matéria, de um estado de matéria que Kardec chama de fluido. Um estado de matéria não conhecido ainda, que um dia a gente vai conhecer. Né? Nós só conhecemos 4 estados de matéria, né? Sólido, líquido, gasoso e de plasma. Então, o perispírito de Anne está em um 5º estado? Não sei. Né? Aí só o futuro dirá, quando tiverem aparelhos que identifiquem os espíritos caminhando com o seu perispírito. Né? Mas aqui não dá. Então os bacteriologistas humanos não vão poder identificar se colocassem no aparelho genital do jovem. Mas os guias veem. O que são isso? Bacilos psíquicos, bactérias mentais. Bacilos psíquicos de quê? Tortura sexual. Ele só pensa naquilo. Eu lembro disso, que é de Zorra Total, né? Aquela mulher que se joga no chão, né? Quando o professor faz a pergunta, né? Então, ele só pensa naquilo, né? Escolhendo o professor Raimundo. Ele só pensa, né? É o desejo central dele é sexo. Não pode viver sem sexo. A mulher só não dá conta, tem que dar conta de outro. Pelo desejo dele, né? Que a gente vai ver nos próximos capítulos quem é essa figura. Ele vive nessa tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Diga, José. Primeiro a comentário aí, 8h30. Pode falar. Boa noite a todos. No caso aí, Mário, você está falando que a pessoa se infecta, não é isso? Devido a essa transformação. E o parceiro, a parceira? Ou o parceiro? A parceira, se tiver, a gente vai ver nesse capítulo, num capítulo também. Não sei se é com esse jovem mesmo. No esforço de transformação moral, ela, a luz, a função da luz, do fósforo, é afastar o quê? A sombra. A escuridão. Você vai ver isso. Não sei se é com ele, né? Porque eu já li várias vezes, mas não dá para saber, guarda tudo. Mas eu sei, acho que é com ele mesmo, que os seus vampirizadores não entram na casa dela, não é espírito, nada a ver. Do que eu me lembro. Mas na hora que a gente chegar no capítulo, a gente vai ver. Quando eles vão entrar, eles tomam um choque e ficam xingando a mulher dele, porque ora ao dormir, ora ao amanhecer, é uma casa, uma mulher honesta, não trai. É isso, é mais ou menos assim. Se ela fosse dada aquelas, o marido fez, eu também faço. Eu fiz uma palestra no Paulo Estevam sobre isso. Que a mulher depois tive que parar meia hora para explicar uma senhora. No atendimento fraterno.
Se o marido faz, eu também faço, eu também tenho que fazer, como é muito comum a gente ouvir hoje em dia. Porque só ele tem o direito de trair. Ninguém está admitindo que deva viver com alguém que traia, né? Não é isso que ele está dizendo, nem que eu estou dizendo. Mas quer agir igual, a gente vai ver lá. Os obsessores entravam e dormiam com ela. Iam fazer sexo os dois juntos. Está bem escrito aqui. Mas à medida da conduta da mulher, que é uma conduta digna, os obsessores não conseguem adentrar. Vai com ele até a porta, ele entra, eles ficam lá fora, esperando ele dormir, para quando ele se emancipe do corpo, levarem ele para as noitadas de sexo. Isso. Então, Josi, quando chegar nesse capítulo, a luz afasta a sombra. Aí, ele entra em, tipo assim, que o pessoal chama de pesadelos. Às vezes não. Quem responde isso é Erasto, né? A Kardec, no Livro dos Médiuns. Porque ele tem afinidade com isso. Ele vai acordar se sentindo muito bem. Vai ter sonhos eróticos, né? E vai dizer, meu Deus, maravilhoso. Claro que ele não vai dizer a mulher dele, né? Mas diz os amigos, quantas vezes já tive isso comigo? E os amigos, ou a menina diz para mim, alguns já dizem. Só que agora, como espírito, eles ficam tristes. Puxa vida, tive um sonho erótico. Nem todo sonho erótico é um encontro sexual, né? Joana de Anjos pode dizer que é uma imersão do meu inconsciente, né? O Divaldo tem sonho erótico, né? Ele narra isso, uma coisa, né? Ejacula de noite, ejaculava, né? Naquela época. E não era por vampirização. Ele cita isso. Mas é porque ele continha essa energia, tipo, hein? Eu tô falando assim, tipo assim, Mário. Por ele estar, né, nessa sintonia, sabe, da infidelidade, de tudo. Ao dormir, entendeu? Ele tem, assim, pesadelo de tal forma que chega a urrar. Não. Se ele se encontra com esses dois, se for esse jovem aqui, como ele vai ter pesadelo? Ele vai ter um sonho agradável, porque esses rapazes são companhias dele, é a afinidade dele. Ele vai achar maravilhoso. Você vai ver também um capítulo sobre isso. Um estudante espírita, nesse livro, ele está com duas prostitutas desencarnadas, emancipadas, sonhando. E Alexandre vai pegar ele é trabalhador espírita, ele não é estudante. Mas você tinha que voltar para o centro hoje, depois da mediúnica. Aí as prostitutas tomam a voz. Quem convidou a gente foi ele. Viu, Carola, seu Carola? Foi ele que convidou a gente para uma noitada. O corpo dele está na cama dormindo. E ele envergonhado abaixa a cabeça, com as duas prostitutas nuas. André Luiz fica corado de vergonha. E André Luiz, não pode arrastar ele? Não. Não se faz nada com violência. Realmente foi eles. Ele que convidou-as para uma noitada sexual. Ele é um trabalhador espírita. Ele vai acordar bem, sentindo profundo bem-estar. Erasto diz isso. Se eu estou obsediado, Josi, eu sou um médio trabalhador de centro espírita, raio de luz, estou obsediado. Sob fascinação. Todo mundo percebe, menos eu. Aquele espírito não tem pesadelo porque eu estou na mesma faixa psíquica dele. Eu só vou perceber a alteração se eu buscar me transformar. Porque o contato com ele entra em choque, minha aura com a aura dele. Eu sinto profundo mal-estar. Eu vou dizer, puxa vida, Itamar, você estava certo. Eu estava sendo conduzida sob um fascinador. Agora eu vejo o contraste quando ele se aproxima de mim. Mas se eu vivo no mesmo nível, Erasto diz isso de maneira clara. Ele não tem como perceber. Quem percebe é quem está externo, os companheiros, pelo que ele produz mediunicamente, pela sua conduta moral que desceu o nível. Ele não tem pesadelo nenhum, ele acorda muito bem, muito feliz. É como dizer assim, nós dormimos, né? Sonhamos com rosas maravilhosas, lugares maravilhosos, né? Enquanto ele, nesses locais, nesses ambientes, tudo que ele faz, ele acorda achando que teve um sonho maravilhoso. Não é só dizer, tive um sonho tão bom, estava no meio de tantas mulheres, né? Fui satisfeito, tudo isso para ele foi uma coisa ótima. Quanto para nós, não foi, para ele foi. Entendeu? Eu estou falando de mim, antes do espiritismo e no início. Eu amava aqueles sonhos, o chamado que a psicologia chama de sonhos eróticos. Não era sempre, né? Mas tem gente aí que não atendeu. O Centro Ferreira atendeu uma mulher totalmente desvitalizada. Porque toda noite ela tinha, e era o marido dela morto.
Muita gente atende atendimento fraterno, a pessoa desvitalizada, toda noite sonhando com sexo. E está fazendo aquilo ali. Só que chegou um ponto de pedir ajuda, porque estava desvitalizada aquilo ali. Perdendo o quê? Fluido vital, vida orgânica. Perdendo vida orgânica. Sendo sugada na área. É o capítulo que a gente vai ver de vampirização. Então, vamos lá mais uns trechos. O dicionário médico do mundo, né, não os conhece, né? Não tem no CID, né? No Código Internacional de Medicina, o código, né? Não tem, porque não dá para ver, os aparelhos não vê como é que vai dizer que é. E na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lo de larvas, simplesmente. Não tem o nome, né? Então, são larvas mentais. Quem produz é ele. Ele não sabe disso, né? Pela conduta moral, ele está produzindo larvas. Onde é que está o foco dele? Sexo. Então sai, ele está danificando a sua pineal, a sua epífise, que não consegue produzir luz para manter o contato com o pensamento do desencarnado, e atravessa o corpo todo e se projeta onde? Na área sexual, já que é a área de contato, de efeito, né? Já que a sua conduta é irregular. Então aquilo se acumula. Aquilo vai ficar à toa? Não, né? Aquilo é sugado pelos espíritos. Livro Loucura e Obsessão, de Valdo Pereira Franco, num candomblé no Rio de Janeiro. O livro todo é trabalhado no candomblé, no Rio de Janeiro, onde Bezerra é um dos mentores. Ele se apresenta como um espírito africano. Quem leu a obra sabe, né? Loucura e Obsessão. Quando a mulher chega, né, com essa área cheia de larvas, bichos, tudo preto na sua aura. A preta velha, que é uma loira, viveu na Europa, mas se melhorou na senzala no Brasil. Ela se apresenta como uma africana, dona merenciana, e ela era em transe, a consulta em transe, pega a mulher, dá uns 2 sacodes e passa a mão, primeiro passo que ela dá na área genital, para tirar aquelas larvas, né? Depois ela aplica na cabeça. 2 espíritos estão comendo as larvas. Aquilo ali. Livro Loucura e Obsessão, de Valdo Pereira Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, para entender isso aqui com profundidade. Vocês vão ver detalhes exemplificados, como é que é a ação dos guias. O atendente fraterno, né, e o passista não sabe, não está vendo nada, ele só vai passando a mão e os guias fazendo esse trabalho de limpeza na aura de alguém que está nessa condição. Então, têm sido cultivados por este companheiro, ele que cultiva essas larvas, ele que cultiva, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, domínio da mente, que se projeta diretamente no físico através da pineal, né? Domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas. Então, ele não só pensa em sexo, ele vive, né, praticamente em função, né, do seu prazer. Sexta-feira, sua linda, sábado, domingo. De experiências sexuais variadas, primeira causa dessas larvas. Qual a segunda agora? Senão também pelo contato com as entidades grosseiras, que se afinam. A resposta para a nossa querida Josi, que tem afinidade com ele, que se assemelham com os mesmos desejos dele. Entidades grosseiras, Josi, que se afinam com as predileções deles. Entidades que o visitam, Josi, com frequência, a maneira de imperceptíveis vampiros. Aqui ele inaugura a palavra, uma modalidade da obsessão, né? Kardec falou de 3, depois 4, com a possessão, e ele traz uma nova, que é uma muito comum, vampirização. Que ele vai perguntar, mas o que você falou de vampiro? Dá para me explicar o que é um vampiro? Aí vai ter um capítulo para isso. Então, ele atrai os vampiros. É naturalmente que Itamar, atendente fraterno, Teresa, Barreto, não vai dizer isso, se perceber ao pobre do rapaz se estivesse lá, né? Mesmo que ela tivesse uma percepção nítida, espiritual, do que acontece com ele.
Mas se ele diz, eu tenho uma vida sexual irregular, sou casado, mas eu vivo em motéis, sexta-feira, motel, ninguém vai entrar em detalhes, né? Com a pessoa que chega sobre isso. O que é um dever é que Itamar, Sérgio, Tereza saiba, é o que a gente está fazendo, né? Buscar estudar para ajudar os guias, né? Então, as causas dessas larvas, dessas bactérias mentais, né? Vem dele, ele que cultiva pelo pensamento, né? Não pode ver uma mulher, né? Já fica olhando para trás, para as pernas, para tudo. Só fica nisso. Aquilo está cultivando, viu, José? Né? Cultivando. Tem um livro que explica isso. André Luiz, Ação e Reação. Quem explica são 2 obsessores. Né? É o desejo central. É o tema básico. Quando se reúne, vai falar de política, disso, tudo rápido. Vai voltar para quê? Sexo. Você viu aquela mulher? Viu a vizinha que chegou? Viu a nova secretária? Rapaz, aí ele está cultivando larvas mentais, né? Inflando, danificando, a antena captando tudo, né? A antena, a glândula pineal, jogando pelo sistema nervoso para o sangue para onde? Para a área sexual, que vai se avolumando larvas em cima da área, que os aparelhos não veem, né? Mas que um bom clarividente como o Chico viria, né? Na hora tudo cheio de bicho, de larva, né? Ó, claro que não é só Chico, não é só Ania, se for vidente, clarividente, de ver aura. Os desencarnados afins, que vão se justapor à área sexual e vão sugar, porque essas larvas têm fluido vital. Essas larvas vão sair com embriões. O fluido vital do embrião, não o embrião físico, né? O fluido vital do embrião, porque eles também só pensam em sexo. Quem vai colar ali não é Irmã Dulce, não é Bezerra de Menezes, a não ser para ajudar. Mas quem vai colar ali é gente desencarnada que se afina com ele. Agora imagine, ele cria isso e atrai esses espíritos. Encontra a gatinha no bar, toma 2, 3, 4, 5 cervejas, ouvindo lá suas músicas de predileção. Conheceu pela primeira vez, vão os 2 para o motel. O motel está cheio, né? Há livros sobre isso. Espíritos que perderam a forma humana, só a cabeça, grudada nas camas, os ovoides. E deita todo mundo naquela cama redonda e linda. E eles vão aonde? Se arrastando, André Luiz escreve isso, vão se grudar nas áreas sexuais dele. Porque eles precisam do fluido vital que saia com a libido. Rapaz, você lê um troço desse, como é que eu não vou fazer um esforço de mudança? Não é deixar de fazer, tem minha atividade sexual, né? Cada um, sensata, equilibrada, harmônica, com seu namorado, com sua esposa, sua noiva. Mas como? Eu não vou mais. Quando eu li isso a primeira vez, Anne, nunca mais motel. Não, cama quadrada mesmo aqui em casa, eu e minha mulher. Pra que ir pra lá, vou gastar dinheiro? Mas não é só isso não. Eu não quero me contaminar. Eu não... Ah não, mas os guias vão me proteger. Eu lendo. Os guias vão me proteger. Não, peraí. O meu guia, não. Porque é um fetiche, né? Eu tenho que ir, né? É no aniversário do casamento, eu vou para o motel. O guia tem que ir. Peraí. Mas está lá em Livro dos Espíritos, né? Capítulo Anjos Guardiães. Até nos prostíbulos, os guias estão em quem desconhece. Palestra de Mariane, né? A vigilância. Né? A quem muito tem, mais lhe será dado, mas também mais lhe será cobrado, afirmou Jesus. Vocês aí. Um capítulo que faz calar, viu? É muita coisa. Uma das primeiras mudanças que eu fiz no meu processo de desabsessão, 25 anos atrás, com o Divaldo Pereira Franco. Ele perguntou: em que você vai começar? Eu falei: vou parar com álcool. Ele apertou minha mão. Orarei por você. Atendimento. Depois com João Neves, atendimento. Depois com Conceição Reis. Ninguém me obrigou a nada. Era só eu conversar. Qual o seu primeiro passo? Qual o segundo? Quando eu leio essas coisas, o segundo eu não vou mais para motel.
Pelo menos eu economizo meu dinheiro, que já é pouco. E não quero atrair isso aí. A gente tem que mudar. E cada um sabe onde deve atacar primeiro, né? Porque perfeito, eu estou imensamente longe. Vou voltar cheio de perfeição. Mas com essas coisas, peraí, pô. Então vale a pena a gente refletir mesmo, Tereza. O livro é para isso. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Tudo isso aí está no corpo perispiritual dele, né? Mas está passando para onde? Para o corpo físico, né? Mas mesmo assim os aparelhos humanos não vão identificar essas ditas bactérias ou larvas mentais e da companhia dos outros. Diga. Ô Mário, como eu falei faz calar, porque para a gente, como você diz, né, que já temos um pouquinho de conhecimento, estamos estudando, mas para os nossos jovens, não é? A juventude, como é que a gente passa, não é? Um esclarecimento dele, ele no auge, não é? Aí é complicado. Né? Muito. Eu estou aqui refletindo sobre isso, né? Que a gente já com a maturidade, já sabendo do esforço da nossa mudança, mas o jovem da curtição, não é? Eu chamo para esse show, né? Que teve de Madonna, a juventude ali toda, não é? Então como é que chama? A gente vai para fazer, vamos dizer, uma palestra aqui assim para eles. Tem que vir uma conscientização, uma coisa bem de base mesmo. Não é? A gente fala em sala de aula e a gente vê, Carmen aí vê, quando a gente toca, começa a conversar, professora, a senhora é muito careta, a senhora está com caretice para meu lado. É complicado, Barreto, para falar, mas é muito complicado isso, porque eu fui jovem, dificilmente eu compreenderia isso aí para mudar meu hábito. É complicado isso aí, cara. Por isso que a gente conta de dedo sempre. Quem os jovens? Divaldo, Haroldo, 17 anos, começou com 17 anos, Raul. A gente vai contando de mão. Claro que tem outros não conhecidos, né? Mas a maioria não consegue. Diga, Barreto. É isso que eu ia falar, Mário. Hoje até Peroba no Evangelho estava falando sobre isso, da degradação desse show. Ele não falou o nome da pessoa, mas eu sabia, porque mais ou menos no Rio de Janeiro que eu sou esse show. E como você falou, o jovem, a gente até entende, porque o jovem ele está com todo o testosterona em ebulição e não tem essa educação, como também foi falado pela palestrante armênia, né? Do conhecimento, da evangelização, da catequese, né? Então, eles estão vivendo um momento que os jovens eles estão sem orientação. Eu conheço uma pessoa que viajou e deixou a filha aqui para ir para um show aqui, uma menina de 14 anos, né? Quer dizer, qual é a noção que essa criança vai ter no futuro de educação, de conhecimento? Então, o jovem depende dos pais. Nós que estamos botando essas crianças nessa situação, porque não estamos dando limite, não estamos... Então, eles estão com essa abolição de não tem conhecimento, estão na juventude, com os hormônios ainda começando a borbulhar. É complicado isso, né? É complicado porque a gente não pode nem, né, julgar eles, porque eles é jovem. E os adultos? Os velhos, eu digo assim, a pessoa de idade que está nessa busca de juventude, né? Aí sim que é o problema, né? Como passou aqui sobre esse espírita, numa casa espírita, nessa situação, né? Complicado. Aí é que é um complicado, né? Total. Então a gente está vendo aqui porque é que ele falou que é de caráter científico. Então quando... Aí é achismo, né? Não tem nada aqui, eu acho, né? Que eu vejo, quem é que vai ajudar isso aí? A ciência. Porque quando a ciência demonstrar, Emmanuel fala isso na introdução do livro que estudamos, Domínios da Mediunidade, a ciência será os grandes sacerdotes de Deus para explicar isso. Quando a ciência provar
criar aparelhos, vendo essas larvas produzidas pela mente e pela conduta sexual, é ela que vai modificar a cabeça desse jovem, do idoso. Porque aqui, isso aí é coisa religiosa. Teresa falar isso aí é quadrada, é porque você é espírita, é porque você é católica, evangélica. Agora, mas quando você era jovem, você não era. Quando você era jovem, você também. É isso. Quem é que vai ajudar a aliança da ciência com a religião? Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo veio para fazer a aliança. É a ciência. Porque aqui, se eu falar Teresa Barreto, você é religioso com 60 anos, é fácil. Isso é coisa de religioso. Não, é coisa de ciência. Porque se você, isso mesmo. Assim, ele disse antes, estudar, mudar a conduta na área sexual e das outras, a corrupção e tudo, você vai ter saúde mental e saúde sexual. Saúde. Aí você está adoecendo. Ô Mário, essas lavas aí, você vê aí as doenças venéreas da vida, que tem homens que praticamente perdem o aparelho genital. Isso. Dessas doenças venéreas que a gente vê da vida, aí essas lavas, né? Isso. Quer dizer, ele não pôde compreender ainda, né? Que o corpo físico é uma sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência, né? Não é proibição, em matéria de sexo, é equilíbrio da vida. E recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredito ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se essa não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Marque aí, paramos aí. Então, o erro dele é de muitos. Então, lá dentro, então, aqui ele abrange para todos os religiosos, não é mesmo? Aqueles que não querem desenvolver mediunidade, que vão na igreja evangélica católica. A vida lá fora é uma vida dessa, como disse o rapaz. Mas na missa, não. Na missa eu vou para lá, fico todo sério, contrito, o que já é uma ajuda, ninguém está criticando, já é uma ajuda. E quando sai da missa, Deus nos acuda. Já vai direto para as mesmas coisas e passa a semana inteira na mesma vida. Quando chega na missa, uma vez no mês, 2 vezes, é todo contrito. É o erro, segundo ele, de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Não, o corpo precisa, Sérgio. O corpo precisa. Nós não vamos muito longe, não, né? Não é nem para comentar, não estou julgando. Mas nós estamos vendo aí a situação de um pastor, né? Numa situação difícil, né? Que chega ao ponto de cometer assassinato, né? É isso. É isso aí. Alguém quer falar algo aí? 9 horas. Ok, então marque aí. Influenciação espiritual. Vamos começar. Segunda-feira, se Jesus permitir. Novos mundos de pensamento raiavam-me no seio. André Luiz ficou sob o impacto. Como todos nós, já toda vez que lemos isso, também ficamos. Então vamos para a nossa prece, desejando desde já um feliz Dia das Mães, mas vamos lá. Elevar o pensamento nesses dias à nossa benfeitora maior, depois
do nosso Senhor e Mestre Jesus, a benfeitora Maria de Nazaré. Nesse final de semana onde as mães, em especial as mães cristãs, recordam-se da nossa Mãe Santíssima. Roguemos a ela que permita que os seus emissários aproximem-se dos lares, das mães encarnadas, das mães desencarnadas, onde a família atravessa um período de grandes turbulências com os filhos, com a convivência com os esposos, com a vida de relação dos seus na própria sociedade ao qual reencarnou. Pedimos a Ti, elevado Espírito, envolve essas mães, envolve aquelas mães que faliram na missão sagrada de conduzir o Filho de Deus ao caminho do bem. Nenhum de nós se arvorará a julgar a elas ou a quem quer que seja. O nosso pedido é de que tendes piedade dessas mães sofridas, que se encontram na carne e fora delas. Levai o consolo durante o sono. Levai a orientação de como melhor proceder. Lembrai a elas da imensa gravidade que é conduzir uma alma para o caminho da elevação moral, junto com seus maridos. Senhor Jesus, que nesse final de semana reservado à homenagem justa a todas as mães, Senhora Maria, lembrai dessas preces que fizemos em conjunto, um grupo humilde, singelo, imperfeito. Lembrai das mães do Rio Grande do Sul, as que perderam filhos, as que perderam os bens. Lembrai a elas que o importante, acima de tudo, é não perder a fé, a confiança em Deus. Os filhos que se foram, elas reencontrarão. Os bens, elas reconstruirão com a ajuda de muitos. O importante é não perder a fé em Deus e o amor em seus corações. Muita paz para todos. Muita paz para Boa todos. noite para todos. Boa noite, feliz final de semana. Hoje é Feliz Dia sexta. das Mães. Hoje é quinta, Dia das Mães, feliz Dia das Mães Hoje é para quinta, todos. né? É, Hoje é quinta ou você sexta? tá Eu tô perdido. perdido, hein? Hoje é quinta. Tá É porque, esquecer. me perdoe, mas a prece foi válida. Amanhã é feriado, é? Não, Amanhã é porque feriado, é? depois que a empresa me deu férias, eu ando assim, eu ando com a cabeça. A empresa me deu férias por tempo indeterminado, e todo dia eu acordo e é a mesma coisa. Quer dizer, entre aspas, né? Nunca existe a mesma Todo coisa. dia é segunda. Todo dia é segunda-feira. Eu não estou mais Aí, sabendo. plena quinta, tá achando que é sexta. Segunda pra mim, Carmen, é Eu feriado. tô vendo ele fazendo como é o nome? A homenagem das mães. Eu digo, gente, ele não vai ter alguma coisa assim? Segunda Nós pra mim, segunda merecemos. pra mim é Nós feriado. merecemos. Segunda pra mim é feriado. Tchau, gente. Vamos ser mesmo. Beijo.
Tchau, boa noite. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais rogativas, então. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigado aí. Tchau.